Não é segredo que eu compartilho a minha vida com vocês na internet, né? E por isso eu tô sujeita a receber alguns comentários, algumas opiniões, né? Porque as pessoas têm opiniões de como, a respeito, né? De como eu crio os meus filhos, de como eu levo a minha vida. Porém, tem um comentário em particular que é recorrente quando eu mostro os meus filhos, né? Brincando com arminhas de brinquedo, né? E o principal deles é a respeito da violência. Ah, porque é muito violento. Ah, porque eles são muito pequenos e tal. E o argumento a respeito disso, gente, é bem longo. Então eu decidi gravar um vídeo aqui pra falar a respeito disso e mostrar um pouquinho pra vocês do porquê que eu deixo eles fazerem isso. E também, quem sabe, através desse vídeo vocês me conheçam um pouco mais, né? Sabe? Um pouco mais sobre o meu passado e como as coisas funcionaram pra me criar, pra me trazer aqui onde eu tô hoje. Bom, então pega o seu café, pega a sua água aí e vambora. Bom, então pra começar, a primeira coisa que é importante dizer é que eu entendo o preconceito que o brasileiro tem com arma, né? Eu acho que grande parte vem da campanha do desarmamento, que eu acho que foi uma das piores campanhas, se não a pior campanha do mundo que foi feita aqui no Brasil, porque a criminalidade só piorou, né? Depois que a população foi desarmada, as coisas só pioraram a situação, né, do Brasil. Mas eu entendo que na época fazer umas propaganda bonita, né? Você lembra do rolo compressor passando em cima das armas e aquela promessa de paz e amor? Só que, gente, honestamente, eu que sou muito mais pragmática, eu já desde criança eu já sabia que isso aí não ia dar certo, né? E por que eu já sabia que isso aí não ia dar certo? Porque eu venho de um background que não é brasileiro. O meu avô, o pai da minha mãe, ele era militar, né? Ele veio da Hungria pro Brasil durante a Revolução, né? Então ele veio fugido, tava durante a guerra, né? E é muito engraçado quando você conversa com alguém que viveu o comunismo, que viveu o socialismo, que viveu uma guerra. A opinião que ele tem a respeito desses regimes é completamente diferente de uma pessoa que estudou a respeito disso aqui. Eu acho que a frase comunista de iPhone nunca foi tão real, né, do que acontece, porque o meu avô tinha ideias muito claras a respeito disso, né, principalmente a respeito do desarmamento, porque é o primeiro passo, né, para um governo se tornar tirânico, né, porque a população não tem como manter os governantes em xeque mais, né, o governo tem todo o poder, porque é isso que as armas são, é isso que o armamento é, poder. Né? O poder pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Então a culpa não é, na minha mentalidade, né? A culpa não é da arma, é quem tá carregando ela, você tá me entendendo? Bom, então para uma pessoa que foi criada, né, com essas ideias desde criança, principalmente a minha mãe sofreu essa criação aí do meu avô muito mais forte que eu. O meu avô tinha armas, né? Inclusive, quando teve a campanha de desarmamento, ele não entregou as armas dele, muito pelo contrário. E o meu avô, ele ensinou a minha mãe a atirar quando ela tinha uns 12 anos, né? Ela fala que ele levou ela lá pro fundo da casa deles e ele começou a dar as armas na mulher e falou, ó, é assim que faz e tal, e não sei o quê. E por que ele tava ensinando a minha mãe a atirar, né? Não era pra ela dominar o mundo e matar todo mundo, entendeu? Era pra ela poder se defender, né? Eu acho que uma mulher contra... Vamos ser bem honesta aqui, tá? Vamos falar sobre biologia fisiológica mesmo do corpo, né? Uma mulher contra um homem não tem a mínima chance, né? Tipo, eles têm mais testosterona, eles têm mais densidade muscular, eles têm mais músculo, densidade óssea é maior. Tipo assim, é outra pegada. Corporeamente, sem nada pra equilibrar, né, o campo de batalha aí, as mulheres estão em desvantagem. Porém, a arma é um belo de um equalizador, né? Então, uma mulher armada é uma mulher bem mais segura do que uma mulher desarmada, certo? Então, o meu avô, ele sempre teve essa mentalidade. E ele criou a minha mãe para ela poder se defender sozinha. Quando minha mãe casou com meu pai, eu e a minha irmã, a gente era criança, a gente morava num bairro que era bem afastado. Tipo, era estrada de terra, não tinha nem asfalto e não tinha muitas casas em volta, a gente não tinha muitos vizinhos. E o meu pai, ele trabalhava no horário das 2 da tarde às 11 da noite e a minha mãe trabalhava em período normal. Então, meu pai ficava com a gente de manhã, à tarde a gente ia pra escola, né? Minha mãe tava trabalhando, a minha mãe pegava a gente da escola e ia pra casa, né? Então, a minha mãe ficava esse período da noite que a gente chegava da escola até meu pai chegar às 11h, meia-noite, né? Ela ficava sozinha com a gente nessa casa, nesse lugar perigoso. E o que minha mãe tinha pra proteger ela e a gente? Armas, que inclusive foi meu avô que deu.
Então, assim, eu cresci vendo a minha mãe... gente, eu juro pra vocês, a minha mãe, ela trancava eu e minha irmã dentro de casa e a gente ficava na janela do meu quarto, porque a janela do meu quarto dava pro quintal. Eu e a minha irmã ficava ali sentado brincando no quarto pra minha mãe poder ver a gente, enquanto a minha mãe tava estendendo roupa no quintal, armada. Então, assim, eu nunca achei que a arma fosse uma coisa negativa, sabe? Eu sempre vi a arma como uma coisa que tava ajudando a minha mãe a proteger a gente e ela mesma. Bom, aí também você pode argumentar, ah, não, mas tem polícia pra isso, né? A polícia tá aí pra proteger a gente. Gente, é o seguinte, vamos supor nesse histórico aí da minha mãe. Se algum cara entra lá pra fazer alguma coisa ruim com a gente, primeiro, a minha mãe tem que conseguir chegar num telefone pra ligar pra polícia. Segundo, a polícia tem que chegar. Até esse tempo, se ela conseguir ligar pra polícia, até a polícia chegar lá, muita desgraça pode ter acontecido. Eu acho que a gente terceirizar a nossa própria segurança é puramente idiótico, sabe? É puramente burrice. Porque assim, óbvio, a polícia tá aí pra proteger a gente. Claro que a gente quer fazer as coisas certas. Mas até aquela coisa chegar, até a ajuda chegar, o que você vai fazer? Entende? Você imagina o tanto de desgraça que poderia ter acontecido se alguém entra na minha casa, até minha mãe, se a minha mãe não conseguisse nem chegar no telefone. Se a minha mãe não conseguisse pedir ajuda, não tinha um vizinho pra ela gritar, pra pedir ajuda, pra alguém ligar pra uma polícia. Então assim, de novo, a arma na minha concepção tava ali pra proteger a gente, tava ali pra ajudar a gente, e não como uma coisa negativa. Bom, agora na questão da violência, né? Eu acho que assim, todos nós somos violentos, tanto homens quanto mulheres. O ser humano é violento. Negar isso ou tentar dizer que não existe é tapar o sol com a peneira, sabe? Eu acho que, se você acha que só os homens são violentos também, você tá enganado, porque mulheres conseguem ser bem violentas também quando elas querem, né? Mas eu acho que essa violência, ela é instinto, né? Ela é natural da gente. E nos homens, eu acho que ela tá mais presente por causa da testosterona. Porém, essa habilidade de fazer dano, essa habilidade de ser violento, ela não precisa ser uma coisa ruim. Ela pode ser direcionada para uma coisa boa. Por exemplo, quando a gente aumenta o instinto protetor que tem num homem, né? Um homem, para proteger alguém de outra pessoa pior, de outra pessoa mais violenta, ele tem que ser capaz de produzir essa violência. E não tem nada de errado com isso, entendeu? Você achar que o mundo é lindo, é tudo seguro e tá tudo certo, não vai negar o fato de que não é, de que é perigoso, de que a gente vive num mundo cão, entendeu? Então, eu escolho trabalhar a cabeça dos meus filhos, né, direcionar esse instinto, né, de violência, de machucar, que nem menino gosta de brincar de lutinha e tal, essas coisas. Eu escolhi direcionar isso para uma coisa positiva, para aumentar esse instinto protetor nos meus filhos. Então, por exemplo, eu nunca incentivo eles a atirarem uns nos outros. É sempre proteger uns aos outros. De quem? Ah, do monstro, do bicho, de não sei... Tipo assim, eles inventam uns negócios na cabeça deles, tipo o cara, o Oli agora tá com o mundo cara, o cara mal. Então ele tá com esse, ele fala, porque um cara mal pode entrar. E lá na porta, não sei se dá pra vocês verem, mas tem um monstro que eu desenhei no papel. Eu tenho um papel de sulfite e desenhei o monstro e colei na parede. Ali, coloquei ali na porta e coloquei na parede lá. Porque eu queria dar um alvo pra eles atirarem a arminha deles, entendeu? Então, óbvio que eu não vou colocar cachorrinhos bonitinhos e coisas fofas pra eles matarem, você tá me entendendo? Mas eu coloco alguma coisa que instigue eles a terem esse instinto protetor. A proteger a nossa casa, a proteger a mamãe, a proteger o gato, a Pepe, a proteger o Lance, a proteger o irmão. Então eu crio eu direciono esse instinto natural dele de violência, né, para uma coisa mais produtiva. Na minha cabeça, eu acho que é muito melhor eu aceitar que o meu filho tem isso, porque ele é menino, ele tem testosterona e é assim que vai ser, eu aceitar isso e direcionar para uma coisa positiva, do que ficar negando e falar que isso não existe, e falar que não tem, porque isso aí depois, se você vai passando por baixo do tapete, só piora lá na frente, entendeu? E não é só com a questão da agressividade, da violência, é com qualquer outra coisa, você tá me entendendo? Outro ponto também que é importante a gente pensar a respeito da violência é que muitas pessoas falam assim, porque ele tá usando arma, ele vai ficar violento. É a mesma coisa que você tá falando que uma pessoa que pratica uma arte marcial é mais violenta. E isso é completamente oposto. Uma pessoa que pratica, né, um jiu-jitsu, uma artes marciais, karatê, que seja judô, são pessoas muito mais disciplinadas. Então eu acho que o principal aqui é a gente entender que a masculinidade não é tóxica. A masculinidade ela é uma coisa que ela tem que ser aflorada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser direcionada, entende? Então eu acho que o que mais acontece às vezes com as pessoas com os homens que se tornam tão violentos a ponto de parar
numa cadeia, algum lugar disso, é porque eles não têm essa disciplina, eles não tiveram esse direcionamento, entende? Desde criança. Lógico que essa é a minha opinião, esse é o meu histórico, eu mostrei pra vocês aqui a minha família, né, da onde eu vim e o que criou a minha cabeça e da onde que eu tô pensando, pra vocês tentarem entender como a minha cabeça funciona. Mas tem muito mais coisa por trás, né, a respeito da psicologia das coisas, a respeito da violência mesmo entre homens e tal. Então eu entendo que é muito complexo e não tem escolha certa ou errada. Não, eu acho que assim, eu não tô aqui pra falar que você tá fazendo errado e eu não tô aqui pra falar que eu tô fazendo certo. Eu tô aqui só tentando mostrar pra vocês como a minha mente funciona nesse quesito de questão das armas, entende? Mas é isso, mais uma vez eu quero que essa seja uma conversa produtiva, né? Se você tem alguma coisa a dizer, se você tem alguma opinião, não tem problema, pode deixar, essas coisas não me afetam, tá? Eu acredito que não me afetam como afeta outras pessoas, né? Então, eu não tenho problema de você deixar um comentário, de você dar a sua opinião a respeito das coisas, tá? Eu não vou ficar chateada, não vou ficar brava, não vou ficar deprimida. Mas eu acho que é importante, às vezes, a gente ouvir o outro lado, né? O outro argumento das coisas antes da gente julgar. Porque a gente não sabe de tudo, sabe? Ninguém sabe de tudo. Eu acho que a principal coisa aqui é a gente ter a humildade de saber que a gente não sabe de tudo. E muitas coisas que a gente acreditava que estava certo, hoje em dia a gente vê que estavam erradas. E tá tudo bem a gente assumir que a gente tá errado. Tá tudo bem a gente assumir que a gente cometeu um erro. Faz parte, entendeu? Então eu acho que isso aí é importante. E não tem nada de errado. Eu acho que as pessoas hoje em dia têm muito medo de ver uma coisa diferente, de tentar uma abordagem diferente. Eu nunca vou tentar diminuir aquilo que o meu filho sente, porque acho que a sociedade diz que o negócio é tóxico. É muito bonito a gente escutar o feminismo falando das coisas, até você ter filho homem, entendeu? Então assim, ótimo, eu quero que as mulheres tenham direitos, eu quero que as mulheres façam um monte de coisa, mas não em detrimento dos meus filhos. Entendeu? Não em detrimento dos homens. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não criar um ódio a respeito dos homens, porque existem homens muito bons por aí, heróis mesmo de guerra, que vão atrás, que defendem a nossa liberdade, policiais na rua o tempo todo, entendeu? Que protegem a gente, que protegem a sociedade. Então não é toda a masculinidade que é ruim, não é o homem que é ruim. E essas coisas de violência, de toxicidade, isso aí só denigre, né, a imagem do homem, que a gente quer, e tipo assim, é complicado, porque que tipo de homem que a gente tá criando pro futuro, sabe? O meu filho vai ser marido de alguém, entendeu? O meu filho vai ser, eu vou querer deixar essa pessoa com uma violência completamente descontrolada, com um homem que não sabe, que não tem disciplina, que não tem um foco, que não tem nada. Tipo, é complicado, sabe? A gente tem que pensar no futuro, que tipo de pessoas que eles vão ser. E eu quero que o meu filho saiba que ele é forte, que ele tem capacidade de ser um protetor, que ele tem capacidade de ser sabe, forte, e que não tem nada de errado com isso, sabe? Não tem nada de errado dele querer explorar a masculinidade dele, né? A força dele, do mesmo jeito que não tem nada de errado com as mulheres, entendem? Mas eu acho que é importante a gente ter essas opiniões diferentes, sabe? Porque, cara, senão vai virando uma bola de neve e aí a gente coloca uns contra os outros e aí fica um inimigo do outro, e não é isso, sabe? Não é essa a intenção. A gente tá aqui pra se ajudar, né? A gente tá aqui pra construir, pra melhorar as coisas, né, tudo junto. Então, enfim, eu já falei demais, eu tô aqui viajando na maionese, mas acho que deu pra vocês perceberem nesse vídeo, né, deu pra ter um insight aqui da minha cabeça, né, das coisas que eu penso. Então me desculpa se ficou meio confuso, eu fiquei falando pra tudo quanto é lado, mas é assim, a minha mente é assim, né, e eu fico pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Mas é isso que eu queria que vocês soubessem a meu respeito e por que que eu incentivo, por que que eu deixo, né, por que que eu direciono aí os meus filhos a brincarem com armas. E é isso, se você gostou desse vídeo, por favor, clica no gostei, deixa um comentário aqui embaixo que me ajuda muito e eu vejo vocês no próximo. Tchau!